Aprender a educar a sua vontade é o passo fundamental e primordial para você poder aprender a viver uma vida ordenada. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Prosa. E eu acredito que o vídeo que a gente vai conversar hoje, né, o vídeo de hoje, está no top 3 dos mais importantes. Por quê? Quando eu aprendi isso que a gente vai conversar, né, sobre a vontade, educação da vontade, iluminou minha mente de uma certa maneira, de uma certa forma, que me facilitou não só a tomar decisões no dia a dia, mas a perceber os meus impulsos interiores, né? E assim conseguir viver, tentar e todos os dias buscar viver uma vida ordenada, integrada e alinhada. A gente vai conversar hoje um pouco sobre a educação da vontade. Eu ainda não sou nenhum expert no assunto, porque isso envolve um pouco de filosofia, mas o pouco que eu entendi eu já consegui aplicar na minha vida, ver resultados e a gente poder conversar um pouco sobre isso. Santo Agostinho diz que a nossa alma tem 3 potências: a inteligência, a vontade e a memória. E a gente vai conversar mais sobre a vontade. O que é a vontade? É o nosso querer, esse nosso impulso interior, sentir vontade, sentir desejo, desejar, querer, né? Agir propriamente dito, ter vontade de agir e fazer as coisas, né? Nenhum mistério até aí. Como sempre, eu vou ter alguns pontos aqui para eu não esquecer, tá bom? A gente precisa enxergar a nossa vontade como algo que não se move sozinho, né? E é muito dito que a vontade é uma potência cega da nossa alma. A vontade, ela é cega. Ela é movida, e entendam isso desde já. A nossa vontade é cega e ela é movida pelaquilo que a nossa inteligência, a nossa mente apresenta à vontade. Entender isso é o cerne de tudo que a gente vai conversar a partir de agora. A nossa vontade é uma potência cega da nossa alma que só se movimenta, ou seja, só vai em direção a algo mediante aquilo que lhe é apresentado, mediante aquilo que a gente tem na nossa mente, tem no nosso intelecto, tem na nossa inteligência e aquilo que a gente consome, né? Aquilo que a gente vê e tudo mais. Dito isto, se a vontade é uma potência cega, ela precisa ser iluminada de alguma maneira. Ela precisa ser guiada e puxada de alguma maneira por algo. E isso é pela nossa inteligência, beleza? Pelo nosso intelecto, né? Com isso, já dá pra gente tirar algumas conclusões, né? E algumas reflexões em cima disso. Se a nossa vontade é uma potência cega, ela é iluminada por aquilo que a gente a alimenta, por aquilo que a gente lhe apresenta e lhe oferece, se eu busco e penso o bem, consequentemente a minha vontade tenderá a querer o bem. Se eu busco e alimento coisas mais, a minha cabeça, a minha inteligência, minha vontade tende a buscar coisas mais. Isso é muito claro. A nossa vontade, ela se move pelaquilo que ocupa espaço nos nossos pensamentos, seja em frequência e profundidade. Aquilo que está na nossa mente, aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que a gente pensa, seja em quantidade, seja em profundidade, isso vai movimentar e convidar a nossa vontade. Entendem isso? Isso faz sentido até um certo ponto para vocês. Por quê? Se eu quero que a minha vontade seja fazer o bem, rezar, ter uma vida interior, uma vida de intimidade com Jesus, buscar fazer a tua vontade. Se a minha vontade é amar a minha família cada vez mais, amar a minha esposa, meu marido, os meus filhos, os meus pais, se a minha vontade, se eu quero que minha vontade, olha essa frase, se eu quero que minha vontade seja isso, se eu quero que minha vontade seja fazer essas coisas boas, eu preciso alimentar a minha cabeça, o meu pensamento, o meu intelecto com coisas boas. Porque é isso que vai puxar a minha vontade. Um paradoxo seria se eu querer que toda a minha vontade seja isso, se eu só alimento o meu intelecto com coisas completamente contrárias a isso.
Percebe essa analogia? Se eu penso e desejo o bem, a minha vontade vai ser conduzida a isso cada vez mais. É um processo. Se eu penso e desejo coisas ruins e mais, a minha vontade vai ser cada vez mais conduzida a isso. Por exemplo, um exemplo simples. Eu quero rezar mais durante o dia. Eu quero que na minha rotina, no meu dia a dia, eu consiga rezar mais, eu consiga ter mais momentos de encontro pessoal com Jesus, ter mais momentos de intimidade, praticar a minha fé no dia a dia. Beleza. Eu quero que minha vontade seja isso, eu quero fazer isso. Como que você alimenta a sua vontade e o seu intelecto com isso? De que maneira? Passando muito mais tempo no celular e consumindo qualquer tipo de porcaria nas redes sociais? Eu perco tempo tendo conversas aleatórias, fazendo fofoca, vendo coisas que não deve, falando coisas que não deve. Como que a sua vontade vai ser convidada a ter uma vida interior de intimidade com Jesus, se o que você alimenta o teu intelecto, a tua inteligência e consequentemente a tua vontade é completamente o oposto disso? Por que eu estou falando isso? Porque a grande questão aqui é a gente entender o que a gente consome, né? E para que a nossa vida faça sentido, não só na questão de alinhamento com a vontade de Deus, que é o mais importante, mas até uma questão de bom senso com a gente mesmo. Porque se a gente deseja viver uma vida de tal maneira, você precisa alimentar a sua cabeça, o teu dia a dia, com coisas que te carreguem para isso. Entende? Você não pode querer uma coisa e alimentar sua mente com outra. Sua vontade nunca vai ser convidada para aquele lado. Entendem isso? Entender isso é muito importante. Entender isso é muito importante. Não só pela questão da atenção, porque no mundo de hoje a atenção é uma moeda muito cara, seja pela distração da internet, das redes sociais, etc. Mas vai além disso, inclusive. Vai além disso. Aquilo que você se alimenta intelectualmente é aquilo que vai moldar a tua vontade. Acho que esse é o resumo. Aquilo que você consome, seja em leitura, seja em vídeos, em filmes, músicas, com o que você gasta o seu tempo, é isso que vai moldar a tua vontade. Se você quer ter uma vida ordenada, integrada, alinhada com a vontade de Deus, busque alimentar-se de coisas. Entende quando eu uso alimentar, né? Alimentar-se de coisas que vão te conduzir a isso. Entende? Seja em leituras, em livros, em o que quer que seja. A tua vontade, ela é guiada pelaquilo que está dentro da tua cabeça, pelos teus pensamentos. Se você alimenta os seus pensamentos com coisas ruins, com pensamentos negativos, etc., com coisas ruins, com desejos ruins, a tua vontade vai ser levada a isso, porque é isso que ela está sendo apresentada, e não nenhuma outra coisa diferente. Consegue entender isso? Esse pode parecer um assunto mais complexo, a gente pode se aprofundar nele cada vez mais, em outros vídeos eu prometo trazer sobre isso também, mas entender isso. Aquilo que você consome, aquilo que você alimenta a sua cabeça, o seu intelecto, é a isso que você vai ser guiado a ter vontade de fazer e de viver, né? E como que a gente pode agir para mudar isso? É todo um processo de educação da vontade, né? Para educar o nosso querer, a gente precisa educar a nossa atenção. E aí parece que eu sempre volto nesse mesmo assunto. Ao que a gente tem dado atenção? Ao que a gente tem gastado nosso tempo, gastado nossa energia? Enfim, o que a gente tem amado? Com o que a gente tem gastado o nosso tempo? Porque a gente é moldado mediante aquilo que a gente ama. Aquilo que a gente ama acaba se transformando. A gente acaba se transformando naquilo que a gente ama, naquilo que a gente dá atenção, naquilo que a gente gasta tempo e energia. Com o que você tem gastado o seu tempo? Com o que você tem se alimentado? O que você tem botado para dentro da sua cabeça? Se você pensa e deseja coisas grandes, grande você será. Se você pensa e deseja coisas baixas, baixo você será. É simples assim. É uma matemática quase que exata. Entende?
Se você deseja coisas altas, se você deseja coisas nobres, nobre você será. Entende? Com o que você tem se alimentado intelectualmente, né? E a nossa fé nos ajuda nesse processo. Porque quando a gente para meditar, para rezar, a gente coloca a nossa cabeça, nosso intelecto, gás, porque meditar nada mais é do que você fazer esse processo de usar da razão, da meditação, para conhecer uma verdade. Entende? Isso é meditação, é você se debruçar e esmiuçar uma verdade. Ou seja, se você gasta, logo, na verdade, se você gasta tempo com isso, se você rumina uma verdade, conhece uma verdade, se aprofunda sobre uma verdade, quer conhecer cada vez mais a origem e a causa daquela verdade, mais tempo você gasta nisso, mais tempo você se dedica a isso, com mais tempo a sua vontade é convidada a amar aquela verdade. Por isso, são coisas completamente interligadas, a educação da nossa vontade, a nossa espiritualidade, a meditação. Eu prometo trazer um vídeo aqui também sobre como meditar, né? Como fazer esse processo de ruminar uma verdade, conhecer uma verdade, porque é isso. Se a nossa vontade ela é iluminada por alguma luz, ela tem duas luzes que ela pode ser iluminada: pela luz natural da razão ou pela luz sobrenatural da graça de Deus. São duas luzes não opostas que iluminam a nossa vontade, que iluminam uma verdade. Né? Eu posso alcançar a verdade pela luz natural da razão ou pela luz sobrenatural da graça. Né? Então, trazer esse processo de meditação, de leitura espiritual, que nos faça, que nos apresente cada vez mais verdades para que eu as contemple e detenha a minha atenção nela. Né? E a nossa rotina entra como ferramenta para isso. A nossa rotina, viver a ordem, os pequenos atos formam a base para termos uma vontade boa e alinhada com a vontade de Deus. A nossa rotina é a nossa principal ferramenta para conseguir educar a nossa vontade. Porque é na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente consegue construir esse processo pedagógico de educação da nossa vontade. Tá bom? Espero que esse vídeo seja útil para você, espero que você consiga tirar frutos disso que a gente está conversando. Isso é um assunto muito importante, tem tudo a ver com o que a gente conversa sobre viver a ordem de verdade e seguir por essa via, uma vida alinhada e integrada com a vontade de Deus, tá bom? Eu quero trazer mais vídeos sobre isso para a gente poder entender isso cada vez mais, para que seja cada vez mais útil e a gente consiga aplicar na nossa vida, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado por nos acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.